Olá, pessoal, boa tarde. Oi, vamos deixar o pessoal entrar mais um pouquinho. Oi, Marcinha, Marcinha já tá por aqui. Marina, Kelinha, Maninha. Oi, Kélia. Ítalo. Oi, Alexandra. Vamos lá, a gente não vai perder muito tempo, não. Oi, Edna. Maria Cecília. Ok, Marina, som tá ok, imagem também. Olha aí a vizinha chegando. Vamos lá, pessoal, vou chamar aqui Marcinha, tá bom? Minha amiga doutora Patrícia, Isabelle, Ai, Andréa. Oi, Marcinha. oi! Oi, Não estamos. amiga! Só tá o Tá áudio. sério? Deixa eu ver, como é que eu faço? Deixa eu ver. É a Dá câmera, pra né? ouvir? Dá pra ouvir? Dá, a gente tá te escutando. Oi, Ah, então Dani. beleza. Mas não dá pra ver, é isso? Não tá dando pra ver, Mari? Ué, gente. Mari? Oi, tô escutando Mari? agora. Tá dando tá dando pra ver? Não. Ué, como é que eu faço então? Ih, gente. Vamos lá. Fecha pra gente abrir novamente. Oi, Peraí. Luana. Vocês estavam vendo? Vocês estavam conseguindo ver Marcinha também? Porque eu não consegui, gente. Vamos lá. Bom, pessoal, enquanto Marcinha chega aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês. A gente vai falar na nossa live. Oi, Vanderleia! Minha amiga querida, que tudo isso está acontecendo por incentivo dela. Certo, tá. Oi, Igor. Bom, pessoal, deixa a Marcinha chegar aqui, que aí a gente chama ela, tá certo? A gente vai falar a respeito da maternidade e o dever de educar, né? Assim, é um tema bem amplo, em que a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências, né? E também, oi Valéria, e também falar um pouquinho qual é a finalidade da educação, né? Como a gente deve exercer esse dever que é nosso, mesmo dentro das nossas circunstâncias, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre isso. Oi, Lívia. Deixa eu ver se Marcinha tá por aqui, tá, pessoal? Tá aqui, vou chamar ela novamente. Vamos aguardar aqui. Oi! Ah! Agora foi? Amiga! Ai, que saudade, Mari! Tão bom aqueles dias que a gente passou Ai, junto, Marcinha! né? Não Poxa, é? que saudade! É. Mas a gente continua lá, ó. Todo dia, né? É verdade, a gente continua nossos papos, né? É verdade, é verdade. Pessoal, eu vou falar um pouquinho. Marcinha vai falar, vou pedir para ela, vou me apresentar. Tem muita gente nova por aqui, não me conhece. Né? Meu nome é Mariana Cosme, eu sou mãe de 3 filhos, né? E na minha busca pela educação, de estudos, eu pude encontrar Marcinha. E assim, até hoje, nós não nos conhecíamos. Marcinha mora no Rio de Janeiro. E e assim, até hoje, nós trocamos muitas figurinhas. A gente realmente agrega muito uma na vida da outra, né, amiga? Então fala um pouquinho Nossa, eu sempre aí falo para o que você pessoal foi se um presente de apresenta. Deus pra mim. Eu... Eu sempre falo que você foi um presente de Deus, uma resposta às minhas orações. Você, a Sara, a gente se encontrou justamente no mesmo momento de vida, né? É, E aí, esse ano a gente pôde se encontrar pessoalmente, também foi plano de Deus isso, plano de Deus. né? E quando a gente se conheceu pessoalmente, pessoal, assim, foi aquela coisa, caraca,
assim, a admiração incrível que eu tenho pela família da Mari, pelo marido, pelos filhos, por ela. Essa pessoa, pessoalmente, ainda consegue ser mais maravilhosa do que ela já era nas nossas conversas Rasgação de à seda. distância. Não, é. Eu tava até lembrando, você falou isso, a Inês de Carvalho, essa semana, ela tava me falando assim, Marcinha, você é muito hiperbólica, eu não sabia nem o que que era isso, eu tive que ir lá pesquisar. Você é muito hiperbólica, mas eu acredito em você. Mas Mari, cara, eu não tenho vergonha de falar quando eu admiro mesmo a pessoa, quando eu gosto da pessoa. E a mesma coisa quando eu não gosto, eu me afasto, entendeu? Então, assim, você sabe o carinho enorme que eu tenho por você e por estar participando dessa live. E aí, Mari, te contar mais ou menos como é que a gente se conheceu, né? Foi através da Sara, Vamos lá, fala uma aí. amiga em comum nossa. Posso começar então? Eu acho que tá Vamos com um lá. lagzinho entre a minha conexão e a sua. Você tá percebendo? Como é que tá o som pro pessoal? Você acha melhor eu tirar o fone, amiga, para ver se melhora? Você tá com fone? Eu tô sentindo só uma diferença na conexão. Parece que tá uma distância entre a minha e a sua, como se tivesse um lagzinho. Não, pra mim tá ok. Eu tô escutando direitinho. Não? Ah, então Não, beleza. O pessoal tá falando que tá bom, né? Tá botando a mãozinha, tá tudo tá. certo. Vai Então lá. vamos começar. Então, Ok. gente, a gente se conheceu, eu e Mari, porque a gente vinha num processo no início do ano passado, né, Mari? 2019 foi o Foi. concurso da Foi. formação do imaginário que o pessoal fez. E eu já conheci a Sara e a Mari já conhecia a Sara, que foi a grande intercessora. E ela nos uniu num grupo, né? Nós três começamos a fazer o curso juntos e foi um curso assim, nossa, que abriu muita coisa pra gente. E nós três já vínhamos nesse processo de estudo, de mergulho, de oração, de comprometimento com a nossa vocação, com o nosso chamado. E foi nesse momento que a gente se encontrou e foi assim, um boom, gente. Os nossas partilhas, nossos momentos de estudos no grupo, era uma coisa assim impressionante. E cada um num lugar do país, Profundas. né? Profundas. Profundas, profundíssimas. E ó, gente, não era só sobre homeschooling, sobre educação de filho, não. Era sobre marido, era sobre empreendimento, era sobre vida financeira, sobre vida de oração religiosa. Então eram coisas assim que englobavam a nossa vida num geral, né? E foi nesse momento que a Mari entrou na minha vida. E a gente foi, né, junto, caminhando, e agora estamos aqui cheia de projetos, né, Mari? Cheio de projetos. A gente não imaginava, se fossem falar pra gente ano Nunca. passado, a gente não ia imaginar. Não, não, nunca. Pessoal, aqui foi só um pouquinho para vocês entenderem realmente como foi que a gente se conheceu, né? Como Marcinha entrou na minha vida e também tem Sara, né? Que assim, tudo foi através dela. É, E Sara morava em Pipa, no Rio Grande do Norte. Marcinha no Rio de Janeiro e eu moro em Campina Grande, na Paraíba. isso. Então, assim, são três pessoas de localidades completamente distintas. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? E a gente Não. começou a partilhar muito da nossa vida. Até porque é natural isso, né, Marcinha? Essa aproximação com pessoas que busquem as mesmas coisas e valorizem as mesmas coisas. Isso é algo muito natural, né? Exatamente. Então, agora a gente vai entrar mesmo no assunto da maternidade para saber um pouquinho. A imagem de Marcinha tá borrada ou a minha? Tá tudo ok com a Acho que é a imagem? sua, Mari. Tá tudo ok? Tá, beleza, Bom, né? então vamos continuando, tá? A gente vai entrar um pouquinho agora no assunto da maternidade, Marcinha, e fala um pouquinho para as pessoas como foi que a maternidade mudou a sua vida. Assim, como foi que a maternidade transformou você? Deixa eu Marcinha, abrir estão aqui, falando acho que é a sua. pode ser internet. Eu tô com as duas internets ligadas, mas pode ser que dê alguma. Vamos ver. É, Melhorou? está um pouco Oi? borrada só. Eu não sei resolver, pessoal. Vamos falando, né? Posso ir falando? Segue o bonde. Segue o bonde. Vamos lá, É, galera. é, Não, porque a gente fala vamos lá. muito, gente. Eu e Mari, super sanguínea, a gente, É, ó, uma hora vai ser pouquíssimo.
Mari, como que a maternidade mudou minha vida? Gente, a maternidade muda a vida, né? E olha que assim, eu e meu marido, quando a gente se conheceu na igreja, servindo a Deus. Então, assim, a gente ficou 4 anos namorando antes de casar e a gente servia muito na igreja, assim, nos mais diversos serviços. E a gente já estudava com o Padre Paulo Ricardo, a gente já tinha essa coisa do olhar voltado para Deus, para a santidade, para a construção da família. Nessa época, né, de namoro e início de casamento, eu tinha um negócio próprio, eu sou artista, né, plástica, e eu já tinha um negócio na internet que estava bombando. Eu fico imaginando hoje, assim, nem sei onde é que estaria o meu trabalho, porque depois que o Instagram vem, né, ele abre muito mais portas. Na época eu não tinha Instagram e já bombava, já exportava para fora. A renda familiar principal era minha, né, era do meu serviço. Então, quando a Giovana nasceu, ela nasceu com 3 anos depois de casado, mais ou menos, porque eu tive um problema de saúde muito sério, não consegui, né, engravidar antes, assim, nós sempre fomos abertos à vida. E então, assim, quando eu casei com o Felipe, a gente já tinha esse ideal de voltar a nossa vida toda para a família. Apesar de eu ter um trabalho, de eu ter uma renda, a gente sabia que quando a nossa filha nascesse, a dedicação maior seria ela e que o meu trabalho seria secundário, que o meu trabalho, que eu daria prioridade à minha vida matrimonial com ele e à vida com ela, e a gente viveria com o que tivesse, a gente dava um jeito, entendeu? Porque o principal era isso. Então, assim, desde o início foi assim, sabe? Mas quando a Giovana nasceu, é aquela coisa, aquele amor, é aquela explosão de coisas que você já imagina que a vida vai mudar, mas a gente só faz ideia, só tem noção quando você tá com o bebezinho no colo. Já começa na gravidez, né? Que a gente idealiza a gravidez de várias formas e para cada mulher diferente, mas sempre é difícil, né? Para umas mais, outras menos, mas sempre é difícil. É verdade. É uma preparação. E aí o filho nasce, você tem aquele bebezinho diante de você. Eu lembro que eu olhava para a Giovana, no primeiras horas de vida, eu olhava para o olhinho dela ali e eu falava, caramba, é uma alma única e eterna que Deus criou. Única e eterna, tem noção? Aquela alma, Mari, ela vai ser eterna para sempre. E eu vi ali diante de mim aquela responsabilidade. Eu já tinha essa consciência, né? Já vinha de uma formação de estudo com o Padre Paulo, de estudo no COF, enfim, de vida espiritual, e a nossa família foi criada assim. Mas não é fácil, né, cara? E a gente lidar com vários medos, com as coisas hormonais, a gente começa a se deparar com as nossas faltas, com as coisas que a gente precisa mudar, com as coisas que a gente não sabe, que a gente não tem ideia. E o que a gente faz diante disso? Né? Ou a gente se acovarda e delega, ou a gente vai tentar correr atrás desse prejuízo aí. E foi nessa história, né, que as coisas foram acontecendo. Então, assim, muda por completo, né? Giovana nasceu, eu fui estudar sobre desenvolvimento infantil, já começa aí, desenvolvimento infantil, alimentação, introdução alimentar, como é que eu vou fazer? Entendeu? Nasce dente, não sai nasce dente, é cólica. Tudo isso, o primeiro ano da criança, se a gente for estudar cada processo dali, né? Se a gente vai estudando, minha filha, é um mestrado. É uma faculdade, aquilo é um mestrado, doutorado, pode... Com certeza, entendeu? Verdade, então, Marcinha. O processo já começou aí, entendeu? E você, como é que foi com você? Me conta aí. Bom, eu digo que a maternidade ela é um processo, né? De amadurecimento e de transformação, que ela é contínua, ela não para, né? Agora, você tem que estar aberto à graça também. Porque muitas pessoas não estão abertas à graça de buscar na maternidade esse ideal de vida. Né? Algumas pessoas realmente compreendem o sentido real do que é a maternidade, né? Do que é criar, cuidar e educar, como você falou. Eu não tinha, comigo foi diferente, totalmente diferente, porque eu e meu esposo tínhamos quase 6 anos de casado quando nós, assim, pensamos em ter filhos. Antes nós não pensávamos. E minha vida era... Eu costumo dizer assim, meu Deus, o que foi que eu fiz antes dos meus filhos? Eu não sei. Mas assim, eu não sei lhe falar assim, nada que eu tenha feito de valor, assim, sabe? Eu não sei.
Eu só sei que eu dormia muito. Eu dormia muito. Domingo eu só acordava pra almoçar. Depois meu esposo falava, Depois do almoço, né? tu não vai ter sono de noite. Tu não vai ter sono de noite. E quando eu Mentira. dormia, e ele me pegava assim, eu já tava cochilando. Ele, meu amigo, o que é isso? E assim, hoje eu digo isso com tristeza no coração, sabe? Porque se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu estaria estudando, né? Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu estaria estudando, entendeu? Me preparando a minha família para aquilo que há de mais importante no mundo, né? Verdade. Que é realmente o seio familiar, é onde a gente realmente se sente pertencente, né, assim, à criação de Deus, do homem e da mulher, e de gerar vida, né, e realmente perceber que você está no lugar certo. Mas, assim, eu também sou grata, porque eu acredito muito que tudo acontece segundo a vontade de Deus, né, no tempo certeza. certo, não existe esse tempo errado, né. O que existe são as nossas más inclinações. Nós não nos abrimos à graça de muitas vezes aceitar a vontade de Deus. É o que acontece. Mas Exatamente. quando nós estamos abertos a isso, realmente as coisas tendem a fluir. E aí, assim, vou resumir, porque a gente conversa muito. Vou resumir um pouquinho, mas eu não tinha essa visão, né? Na verdade, eu já me achava muito católica, porque eu ia todos os domingos para a missa e participava de movimentos, né? Então eu já achava que eu era muito católica. Já era muito católica, minha fé estava ok, entendeu? Eu era muito relativista, né? Assim, não, mas eu não consigo fazer isso, não. Né? Então, assim, eu não tinha humildade, sabe, Marcinha, de reconhecer a minha falta de coragem, sabe? E isso é importante dizer também, porque assim, Exato. às vezes você transfere para o outro, né, uma responsabilidade, uma imaturidade que é sua, não é do outro, né? Então, assim, eu achava que estava tudo ok. E aí, depois de um problema de saúde, né, assim, uma descoberta de algo de saúde realmente, nós começamos a ter o hábito, acho que já faz uns 3 anos isso, que nós rezamos o terço diariamente, né? E na minha concepção, na minha não, né? Na verdade, a educação, quando a gente para pensar na educação, a educação é algo transcendente, né? É transcendente. A gente não está educando apenas para a criança ler ou para a criança escrever ou para... Não é, a educação é algo muito mais completo e complexo também. Então, assim, eu não tinha essa visão, mas a partir do momento que eu comecei a rezar todos os dias, a gente vai se aproximando da sabedoria encarnada, que é Jesus, né? Então, Jesus é a sabedoria encarnada. Então, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente tem uma vida de oração, a gente consegue ser realmente mais sábio, né? Então, eu me vi sendo transformada, né? Deus me tirou, me colocou em outro, de verdade, em todos os sentidos, em sentido de amizades, em sentido de grupos, né? Eu sou muito comunicativa e eu sempre achei que realmente eu gosto de conversar. E eu perdi muito tempo, né? Assim, eu gosto de questões profundas. E eu nunca fui de estudar questões profundas, entendeu? Na minha adolescência, quando eu era criança, meu pai sempre teve uma biblioteca muito grande. Mas ele dava sempre o exemplo em relação a ler. Até hoje ele lê muito, tá? Que manhã que não me deixa mentir. Pai, lê muito. Né? E assim, através desse exemplo dele, eu fui realmente lendo poesias, lendo poemas e tudo mais. Assim, a educação que está hoje é muito complicada. A gente sabe que é uma educação que está cada vez mais complicada. E o que eu digo, Marcinha, é que assim, quando eu fui tomando consciência das coisas, do que eu deveria ensinar para os meus filhos,
aí é onde acontece de verdade a conversão, sabe? Porque os pais, a missão dos pais é se converter para ensinar, para educar, né? Como é que a gente vai educar sem exemplos, né? O mau exemplo, ele deseduca, né? Então, para existir, não há uma educação se não houver uma coerência daquilo que você fala e daquilo que você faz no agir, né? Só que muita gente não realmente para que a gente não vai realmente saber das coisas sem um estudo, entendeu? Sem estudo a gente não consegue, né, Marcinha? A gente conhece Não é muito... intuitivo, né? Não é, a sabedoria não é uma coisa também só intuitiva. Não, Né? de jeito nenhum. A gente tem que realmente, para buscar a sabedoria, né? Para buscar essa sabedoria, você deve querer conhecer a verdade. Você não pode ficar amarrada a pensamentos, a grupinhos, porque é conveniente, sabe? Então, daí Eu surgiu digo minha até mais, transformação. exatamente. E assim, na verdade, o nosso estudo tem que estar focado em descobrir a verdade, em chegar à verdade, porque a verdade é o próprio Deus, né? E por isso que eu falo assim, que quem estuda mesmo com verdade e sinceridade, ele chega a Deus. Porque Deus é a verdade suprema, né? Dele viemos e dele para onde devemos ir. O alfa e o ômega, né? Então, assim, quando a Exato. gente começa a estudar, a gente tem que ter essa verdade de coração de buscar a Deus e não, aliás, de buscar a verdade. Não umas segundas intenções de promoção profissional ou de ganhar dinheiro, isso tudo vai vir como consequência da busca da verdade que você está seguindo, dos sim diário que a gente vai dando, né? É verdade. E assim, quando eu parava para pensar, meu Deus, o que é a educação? A educação é muito ampla, né? Então, assim, para que serve a educação? Qual o fim? Qual o fim último da educação? Eu não sabia, né? Então, tudo isso foi uma construção, uma transformação. E hoje eu estou ainda caminhando, estudando, né? Hoje, realmente, eu me encontro com pessoas que buscam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, sabe? Porque é Exatamente. muito importante, a gente não pode dar contra-testemunho. A gente diz, eu sou muito mãezona. Aí, ó, despeja um menino em algum canto, Café Maria, vou me ver livre desses guri. Né? Não é bem assim, a gente tem que abraçar isso. E o fim último da educação é contemplar a Deus, é amar e Exatamente. contemplar a Deus. E isso a gente tem que pensar na nossa transcendência. Então eu nunca fui de pensar assim, poxa, qual o legado que eu quero deixar? E se eu morrer hoje, sabe, Marcinha? Se eu morrer hoje, qual o exemplo que eu deixei? Eu tenho certeza que meu esposo vai dizer para os meus filhos e eles comprovam no dia a dia da minha dedicação para eles, eles sabem que eu estou fazendo o meu melhor, cumprindo a minha missão da melhor maneira possível dentro das minhas limitações, dentro das minhas circunstâncias, entende? Então, assim, Verdade. a gente tem que pensar que há algo a mais, há algo além, e que a alma, ela é imortal. Né? Então, a nossa inteligência, ela é inerente à alma e não ao corpo. Então, tudo que a gente absorve de inteligência, de sabedoria, ela está vinculada, ela é inerente à Exatamente. alma. Né? Exatamente. Então, assim, foi durante tudo isso que eu fui percebendo a minha missão, né? E assim, muita gente fala, sabe, Marcinha? Muita gente fala assim, então a Mariana se converteu, ela agora é totalmente diferente. Não, minha gente, eu não sou diferente. Eu realmente deixei Deus conduzir a minha vida, né? A minha Em algum... fé é outra, né? Gente, assim, se a gente observar nos detalhes da nossa vida, Deus está o tempo todo falando com a gente, o tempo todo. No seu caso, ele trouxe esse resgate maior da sua família numa situação de doença, né? Sim, Numa situação de doença que teve esse resgate, essa união, esse olhar de clamar a Deus por algo que vocês não tinham tanto controle, não, que era Deus que precisava agir. E nessa abertura de vocês,
vem tudo em acréscimo, né? Vem toda uma visão de família, de realmente ter uma vida voltada para Deus, né? Como eu te falei, quando a Giovana nasceu, a gente já tinha esse olhar, né? De olhar para ela e falar, caramba, é uma alma eterna, sabe? É Que lindo estará isso. sob meus cuidados durante pouco tempo, mas ela é uma alma eterna, que vai estar para sempre. Seja no céu ou no inferno, ela vai durar para sempre, né? Aonde eu quero que a minha filha vá? E a gente já vinha nessa coisa, né? O Padre Paulo sempre falava muito de santidade, assim, então a gente já estava com o coração muito trabalhado de voltar a nossa vida para isso, e ainda estamos no processo, né, Mari? Porque é É um uma processo que luta, nunca né, minha acaba. gente? É uma É uma luta luta diária. diária, é As aquilo que a nossas gente conversou, né? inclinações não são boas. Não, a Não vida, somos gente, é aquela. anjos. A vida é uma escada rolante ao contrário. Se É. você sobe, ó, você tá subindo, se você tá subindo, você vai vendo que é difícil você subir na escada rolante ao contrário. Se você para, você é jogado para baixo. Entendeu? Então você tem que, no mínimo, continuar sempre dando um passinho, né? Mas a nossa meta é chegar lá em cima, né? Se Deus quiser, né? A Com muita santidade, luta, né? né? A Com santidade, muita né? luta, mas assim, Com com pelo muita menos um luta. passinho a gente tem que dar, a gente não pode parar, senão, sério, a vida joga, o mundo joga a gente para baixo. E assim, Marcinha, E, uma das coisas que, à medida que a gente vai estudando e a gente vai absorvendo muita coisa das pessoas que têm muito a acrescentar na nossa vida, a gente vai percebendo como com o olhar correto para a nossa alma, né? As potencialidades da nossa alma, né? Eu jamais tinha estudado a respeito disso antes, né? E hoje eu vejo as potências da alma, né? Que a inteligência e a vontade são duas potencialidades que a alma tem. Então, assim, a inteligência, ela é o querer buscar a verdade, né? É querer apreciar o que é belo, é querer apreciar o que é bom, entendeu? Então, essa busca pela verdade, ela é inerente de quem está buscando ficar um pouco mais perto de Deus mesmo, né? De buscar essa sabedoria, de querer conhecer a verdade. E são duas potências que nenhum animal tem, né? Não tem. E a é o que nos vontade diferencia, também. né? É o que nos diferencia dos animais, né? Talvez hoje os humanos estejam um pouco mais parecidos com os animais, porque hoje estão retirando um pouquinho, né, da inteligência e as pessoas estão se deixando levar pelas vontades, né? Então, assim, em condições de controlar os meus ímpetos, as minhas dificuldades, as minhas vontades, né? Então, hoje eu tô a fim de passar o dia largado, não cuidar de menino, transfere menino para algum canto. Poxa, sabe? Então, assim, a gente tem que viver querendo dar o nosso melhor. Buscar dentro das nossas limitações, é claro, mas a gente precisa viver de uma maneira mais ampla, entendeu? A gente precisa dar o nosso melhor à nossa família. Buscar viver isso concretamente. E isso é na nossa dedicação do dia a dia, né? Quer dizer, a preguiça existe para todo mundo. Não existe só. Todos os pecados capitais. Mari, tu não para. Tu não para. Ah, Mari, mas sabe o que que é? Sabe o que que dizem, Marcinha? Porque eu tenho tempo, Marcinha. É porque eu tenho tempo, Não, sempre entendeu? tem uma Eu não desculpa, né? trabalho Sempre vão arrumar uma fora, desculpa. sabe? Porque tem o marido, tem Então, dinheiro, porque não sei o que. Sempre tem um porém, porque o né? seu Então marido você... trabalha, então você. Gente, eu não vivo. Eu costumo dizer, mãe, muitas vezes eu passo dias sem falar com mãe, e eu digo, mãe, eu não paro. Aí ela, Maria, você não para mesmo. Mas por que eu não paro? É porque eu não posso parar? É porque eu entendo, eu absorvi isso, entendeu? É a minha missão. Quer dizer, é algo, Deus me colocou ali para algo muito maior. Eu tenho 3 almas para educar. E o meu esposo, ele tá junto comigo nessa missão, entendeu? Que é de quê? Ele tá ali como um marido que sustenta a família, que dá tanto o sustento material como um sustento também emocional, entendeu? Ele nos ajuda de todas as maneiras. E ele sempre diz, quando chega em casa, ele trabalha muito mais
Ele trabalha muito mais quando ele chega em casa do que quando ele está trabalhando de verdade, fora de casa, né? Então, assim, é a gente absorver as circunstâncias, sabe? De perceber, né, Marcinha, quantas pessoas chegam e falam: ah, Marcinha, mas você não trabalha, você só tem um filho. Ah, você tem condições de estudar, Marcinha, eu não tenho, não. Eu digo, gente, eu estudo de madrugada, eu vou dormir de madrugada e acordo cedo. Porque não tem molezinha, não. Porque a gente, o Éden já acabou, né, Marcinha? Falar aí que o Éden acabou. No Éden a gente não precisava fazer nada, mas a gente caiu. Não tem mais Éden. A gente precisa batalhar, a gente precisa se esforçar, né? A gente precisa mostrar as nossas responsabilidades e cumpri-las com amor, com dedicação, sem cara feia, sabe? Ah, uma coisa que eu Exatamente. detesto é cara feia. Eu não me dou bem com cara feia, sabe? Assim. Então, E é aquilo que a é gente sempre conversa muito, né, Mária, sobre a vocação, né, da gente aceitar os nossos chamados diários, né? Porque quando a gente vem ao mundo, a gente já vem com uma vocação. Só que hoje em dia, assim, essa palavra vocação, ela tá muito embebida de um glamour que é muito distante da realidade, né? As pessoas ficam imaginando, ah, minha vocação é algo muito muito grandioso, grande. muito esplendoroso, como se todo mundo fosse ser grande destaque no mundo e todo mundo é muito especial, né? Sim, todo mundo é especial, mas a tua vocação e para você chegar lá, nos grandes destaques, nas grandes vidas, você precisa aceitar o teu chamado diário, conectado com a tua realidade, Realidade. a tua realidade de vida. Todos os dias, se a gente enxergar, você sabe, você tem 3 filhos, são 3 completamente diferentes, com temperamentos diferentes, com talentos diferentes, formas de agir diferentes. Então, cada ser Totalmente. humano, cada alma é única, pensada por Deus. E a gente tem que ir observando ao longo da nossa vida esses pequenos chamados que Deus vai fazendo no nosso dia a dia e dando o nosso sim. E as consequências, Mari, vão vir como resultado dessas respostas, como resultado dos sims que a gente vai dando ao longo da vida, né? Caiu aí, Mari? Alô? Mari? Eu não tô te ouvindo. Oi? Tá ouvindo, amiga? Oi? Mari, estão falando que você está sem som. Eu acho que a internet da Mari caiu, gente. Deve estar meio dando algum. Vida. É, ainda estou apanhando um pouco da tecnologia, mas eu acho que aqui tá ok. Acho que é o da Mari que tá caindo. Vamos ver. Amiga, o seu tá travando, tá sem som o seu, a imagem tá trêmula, tá travando. Hum, Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa área e vou abrir outra, tá bom? Pode ser? Mari, vamos fechar e abrir outra. E agora, será que tá bom?
Oi, Mari. Como é que tá? Agora melhorou, pessoal? Deixa eu tentar fixar aqui. Oi, Aline. Oi, Franciane. Deixa eu colocar aqui o tema. Bom, minha gente, deixa eu colocar aqui. Deixa eu. Oi, Luciana. Pessoal, probleminhas aqui. Deixa eu chamar a Marcinha agora. Mar... Oi, eu tô. Tá difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos conseguir. Vamos lá. Ó, a gente já. Se essa live agora funcionar até o final, vai ser mais 1 hora. Não é? Ganhamos tempo, na verdade. Vai lá. Mas assim, algumas pessoas chegam para mim para perguntar e para falar também a respeito das suas circunstâncias, né? Então, como eu falei, e você fala e está falando tão bem, esse dever, minha gente, a gente precisa primeiro ter a noção de qual circunstância a gente vive. Ah, Marina, mas eu não tenho a sua vida. Mas ninguém está falando em você viver a vida do outro, né? O Exatamente. Isso é uma outro desculpa. circunstâncias, o outro tem as suas dificuldades, entendeu? Então nós precisamos absorver, reabsorver as nossas circunstâncias Com e certeza. tentar produzir, fazer, executar, cumprir o nosso dever dentro da nossa realidade, né? Então eu falo muito, pessoal, vocês trabalham. Se vocês trabalham, tiram um tempinho para ensinar as crianças. Ah, mas eu mando o menino para a escola. Mas aqui ninguém está falando em escola, né? A gente não está falando, Marcinha. A gente não pode transferir o dever de educar o nosso filho para a Para a escola, escola. É, tá? Escola nenhuma vai dar os valores, escola nenhuma vai dar realmente a formação de caráter, formação integral da criança para exatamente. ninguém, não vai dar para a criança. E o pai vai ficar. O que vai acontecer? Olha, geralmente o pai pode fazer o seguinte: colocar a responsabilidade em cima da escola, né? E na verdade, a mãe coloca em cima da escola e o pai coloca em cima da mãe. Às vezes É, acontece isso, né? acontece Mas, muito. mas você vai dizer se um filho seu é educado ou mal educado por conta da escola, né? Não, você não vai dizer isso, né? Você vai dizer, ah, foi a escola quem não educou. Não, as pessoas vão perguntar, quem é a mãe desse menino? Tá É, fazendo alguma besteira? Quem é a mãe é, desse menino? Nem fala em pai, tá entendendo? é, Nem pai. Pergunta logo pela mãe, né? E a mãe desse menino não deu educação, não? Eu escutava é. isso quando era pequena. Ah, mas sempre. A mãe Mas é desse porque a menino gente não deu tem educação. mesmo, né, Mari? A gente tem mesmo esse dever. Isso é um dever da mãe, e do pai, mas muito mais Exatamente. até da mãe, entendeu? Muito mais É, da mãe. E esse é o grande problema, porque aqui, o que que a gente vê, amiga? A gente vê uma queda de braço entre homens e mulheres. Muitas vezes, né? Um fica jogando a responsabilidade pro outro. Ah, você trabalha. Ah, mas eu também trabalho. Ah, mas não sei o quê. Gente, a gente está falando que o dever, a maternidade mesmo, desde que nós sabemos que tem um bebê na nossa barriga, as mudanças acontecem com a gente, não é com o pai. Não é verdade? Nós passamos 9 meses, nós sentimos os chutes, nós sentimos soluço do bebê, nós sentimos tudo, Marcinha. A gente não pode querer que o pai sinta e viva aquilo que é próprio da mulher. Ele não vai conseguir.
né? Cada um Ele tem o tem seu outra papel, visão. né? E a gente tem que entender isso, que cada um tem o seu Exatamente, papel. cada um tem o seu papel e a sua visão, né? Eles vão cumprir as suas missões, entendeu? Então eu vejo muita gente dizendo: ah, mas eu não tenho tempo, não, eu trabalho fora e não sei o quê. Poxa, arranja um tempinho, senta com a criança. Aí o que que acontece? Agora estamos numa quarentena. Aí as pessoas falam: meu filho não sabe de nada. E agora? E agora? Meu filho não sabe de nada e não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes as mães, algumas mães, transferem até para babá, entendeu? A responsabilidade de fazer tarefa, ou de educar, ou de sentar um pouco com o filho, entendeu? Faz uma brincadeira, né? A gente está falando em educar, mas é um educar muito amplo, que vai desde o ensinar, desde conduzir a criança, né? Então, quer dizer, esse educar é muito amplo, é educar para o céu. Quais os valores cristãos que você está dando para o seu filho? Né? Aqui a gente sempre tem, aqui existe uma hierarquia, né? Primeiro Deus, segundo Aham. os pais. É É, uma hierarquia, tá? E muitas vezes eu digo a Mateus: Mateus, se primeiro você vai obedecer a quem? Aí ele faz: a Deus, mamãe. Eu digo: é isso mesmo. Primeiro a Deus, depois ao pai e à mãe. Né? Então, esses valores, o catecismo em casa, né, que os cristãos podem fazer e devem fazer, é uma responsabilidade que a gente tá, o mundo está delegando, né? Olha, a verdade. escola ensina, olha, a igreja ensina sobre fé. Mas e a sua vivência? E o seu exemplo? Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar, refletir e ver. Eu posso mudar? Posso. Eu sempre tive essa concepção? Não. Marcinha já foi diferente de mim. Ela já casou com tudo isso na cabeça. Eu não, né? Eu não. Eu vim adquirindo ao longo do tempo Mari, maturidade. assim, não significa que eu estava pronta, entendeu? Não Isso. significa, eu tive uma clareza, né? Mas a coisa vai se construindo no dia a dia, né? Aquilo, a nossa vida com Deus, a gente não pode parar, porque se a gente para, a gente é jogado para baixo. Então, assim, é aquela construção diária, a gente ainda está em processo, a gente não está aqui como fazendo essa live como exemplo de alguma coisa. Não, a gente Não, está não mostrando a estamos nossa luta. acabadas, né? A gente não está falando que a mulher só Acabadas. tem um caminho, que é estar em casa, fazer homeschooling. Não, essa é a Não, nossa história. Esse é o não. nosso chamado diário. Né? Deus começou a falar comigo sobre homeschooling, eu ainda era noiva. Eram os planos dele que eu começasse do início, porque talvez eu precisasse desse tempo. A Giovana, você está entendendo? E é no diário que a gente vai dando o nosso sim. Né? Como você também, a gente quando teve contato com homeschooling, a gente não se sente capaz. A gente sabe as nossas limitações, a limitação da nossa educação, né, Mário? Porque aí a gente tem que, ó, correr atrás. E a gente está Rapá, refazendo. rapá. Ou aí você Mas, descobre, você descobriu que precisava alfabetizar seus filhos. O que que eu vou fazer? Vou estudar e ajudar meus filhos, e né? você é a melhor. E vou buscar ser a melhor para os meus filhos. Para os meus Né, filhos, Marcinha? para a honra e glória de Deus, para que eles, Exatamente. né? Porque as pessoas pensam assim: ah, mas ela quer aparecer. Que Olha, aparece que quer ser diferente. eu não tô afim Gente, é muito disso. difícil ser diferente. A gente, Muito. se não tiver uma motivação com a finalidade em Deus, você não aguenta ser diferente nesse Não, mundo, cara. não aguenta, Você não só aguenta. consegue ser diferente se você está unido a Deus. Então, porque realmente Exatamente. Deus, ele traz a gente para um lugar diferente no mundo, né? Muitas vezes a gente é obrigado a nadar contra a maré, mas não é por força nossa. É tudo por força de Deus, do Espírito Santo mesmo, né? Que vai nos conduzindo. Porque, Mari, não é fácil nadar contra a maré. Quem já Não. nadou contra a maré sabe como é que Sabe é, o quanto você se né? esforça. Quantas lutas, né? E quantas. Então, Massinha, quando eu decidi realmente fazer o homeschooling, e aqui deixa eu deixar claro que a nossa live é a respeito da maternidade e o dever de educar, tá? E não estamos falando do dever de educar como um dever de fazer o homeschooling, Não, tá? não, não, não. Tá Isso é uma além disso. opção, é muito além disso, tá? Porque o homeschooling é uma educação domiciliar, tá? A criança está constantemente aprendendo. Então, quando eu falo que a minha família optou por fazer o homeschooling,
realmente eu tô falando do nosso estilo de vida, né? E Exatamente. aí, quando muitas vezes eu falo, mas assim, engraçado, porque quando a gente começou a falar que a gente ia fazer o homeschooling, muita gente se afastou da gente. É, né? Muita gente se afastou, sabe? E sabe quantas vezes eu fiquei preocupada? Nenhuma. Mas assim, Deus me deu uma serenidade de dizer assim: você está fazendo aquilo que deve ser feito. E sabe quantas vezes eu pensei em agradar outras pessoas? Nenhuma. Eu queria apenas, eu quero e vivo para os meus, né? A minha não tem glamour na minha vida. Não tem Não glamour na tem, minha é. vida. Né? Eu tenho que acordar, eu tenho que dar banho nos meninos, eu tenho que botar para comer, eu tenho que dar os remedinhos da, eu tenho que dar os remedinhos como é o nome? Da imunidade, os remedinhos É. naturais da imunidade. Eu tenho que pensar, não, agora a gente vai fazer uma educação física, agora a gente vai descer para brincar lá embaixo, agora a gente vai estudar, agora tá na hora de lanchar, agora tá. Sabe? Agora tá na hora de almoçar. Pronto, agora tá na hora de escovar dente, de botar a menina pra dormir. Agora tá na hora de fazer mais tarefa com o Matheus. Aí agora tá na hora de chamar as meninas de todo mundo lanchar e de descer pra brincar de É. novo. Tá entendendo? Essa é a vida. Entendeu? É a vida acontecendo. E sabe quantas vezes eu reclamo? Nenhuma. Meu esposo tá aí. Ele tá aqui na live. E ele pode dizer, Leco! Gente, o Leco é muito gente boa, cara. Ele é muito legal. Leco é de boas, tem tudo. Nossa, ele é muito. Então, assim, eu não reclamo, eu fico feliz a cada minuto. Mas, assim, quando as crianças acordam, eu olho para elas com o olhar do belo de Deus para mim, sabe? E assim eu Aham. falo, meu Deus do céu, daqui a pouco vai estar todo mundo grande. E E é um tempo tão curto, né, Mari? A gente reclama, mas, cara, passa tão muito rápido. curto, é muito curto, Passa sabe? muito rápido. Tudo é muito rápido, entendeu? Então, assim, vamos fazer o hoje, né? As crianças daqui a pouco vão ganhar suas vidas, vão ganhar o mundo mesmo. Mas a gente pode Verdade. estar com o coração tranquilo de dizer, poxa, eu alfabetizei, eu eduquei, eu dei o meu sangue por eles, mas não para passar na cara de nenhum filho. Isso é doação. Isso é doação. É uma vivência e um chamado que você tem que pensar que é a responsabilidade sua. Seu filho não lhe deve, obrigado, mamãe, por tudo que a senhora fez por mim, entendeu? Não. De jeito nenhum. Mãe dizia, Mari, não a é. gente já conversou sobre isso, né? Que eu falei pra você, eu falei assim, Mari, eu nunca vou poder falar pra minha filha de culpá-la de, eu larguei minha vida toda por você, eu fiquei sem dormir, troquei sua fralda, abandonei minha vida profissional. Eu nunca vou poder falar isso pra ela, porque a minha escolha é livre. A minha escolha foi uma escolha minha, eu não posso culpá-la por nada. Os meus erros se refletem nela, são erros meus. Entendeu? Cara, é engraçado esse negócio de erro refletir no filho, né? Eu vejo muitas mães olharem para o filho, eu tenho inclusive amigas que falam isso, que falam assim: meu filho veio com defeito, veio com temperamento errado, ele veio indisciplinado, veio com defeito, filho. E a pessoa é incapaz de olhar para si própria. Porque, Mário, os nossos filhos, eles refletem os nossos defeitos e as nossas qualidades. É impressionante. E educar também é convívio, né? Para Total. você conhecer o seu filho, você tem que conviver. E eu não estou falando que você tem que tirar ele da escola e fazer homeschooling, não. Eu Sim. tenho amigas que trabalham, eu tenho até a Clarissa, não sei se ela está aí, ela é dermatologista, médica aqui no Rio de Janeiro, ela tem 2 filhos. Menina, a história dela é a coisa mais linda de dedicação. Os filhos dela estão na escola, mas ela se desdobra para eles no tempo que eles estão fora da escola, sabe? Ela abre mão de ganhar dinheiro, abre mão de sucesso profissional, porque ela sabe que a vida com eles é curta. É 12, 13 anos no máximo que a gente vai ter aí, Mário, porque depois entra na adolescência, né? Tipo, a gente tem que confiar na educação que a gente deu. Você entendeu? Exatamente. Exatamente. São as fases, né, Marcinha? São as fases. Exatamente. Então, às vezes, a gente E fica querendo que a criança cresça logo. Gente, aproveita. Aproveita para você olhar para o seu filho, enxergar, conhecer o temperamento. Gente, o nosso estudo de temperamento, como que ajudou na educação? Aquele curso muito. que a gente fez de afetividade infantil, desenvolvimento.
Nossa, como que isso ajuda no relacionamento com o filho, com os pais, Marido do com olhar individualizado, porque ele é um ser humano único. Isso é exata, maravilhoso, sabe? é, Vai chegar uma hora que a gente tem que falar, filho, eu te amo, eu tô aqui, mas vai, meu passarinho, né? é, Vai, sabe? Matheus fala assim, Marcinha, Matheus faz, ai, mãe, a gente vai ficar juntos para sempre. Aí eu digo, não, meu amor, você vai casar, vai ter sua família, entendeu? E você vai passar. E eu vou ensinar os meus filhos em casa. Minha esposa, sabe? Eu vou ensinar meus filhos em casa quando Gente, eu ele é o chegar fofo, no trabalho. Matheus. Aí eu, pronto, muito bem, porque você vai ter que trabalhar para sustentar a É, sua é, família. Então, exatamente. assim, Marcinha, educar à vontade é difícil, né? É, E quando eu falo realmente a respeito das potencialidades da alma, é porque realmente a gente sempre está focando que a educação é a educação da alma, pensando no transcendente, né? com Não pensando certeza. nessa vida, porque todo mundo é Deles e nossa, né? Porque passa por nós primeiro, né? Pra exatamente. gente não ser aquela tábua falsa, né? Que quer que o filho faça, mas não. Que coma alface, mas você não come. Exatamente. Por isso a coerência, né? Por isso a É. coerência no agir, né? Por isso a coerência também no falar, E né? também, Mari, não é ser falso, né? Também se eu não ter um pingo de honestidade de falar, filho, mamãe tá lutando também. Vamos Ah, junto, eu não sei, mas a mamãe tá aqui, vamos junto, vamos descobrir. não Sabe? é É também uma humildade, né? De. assim. É isso que eu falo muitas vezes quando as pessoas perguntam assim: ah, mas você já sabe aí, você já sabe fazer. Não, minha gente, Não, eu tô aprendendo. Sabe qual é a minha diferença? É porque eu me reconheço pequena. Olha, eu estudo no Instituto Borborema e eu sou fã dos meninos porque eu maravilhosa. aprendo muito com eles. Muito, nossa. Eles nem sabem, talvez, né? Assim, Hum, tanto a minha admiração, porque são pessoas virtuosas, entendeu? Como também, assim, eles estão numa luta, buscando educar a gente, dar uma educação. E aí é uma educação referente aos nossos problemas educacionais, entendeu? Mas também tem muito do ser humano, sabe? E eles Eles estão nessa mostraram, luta, não escondendo a verdade da luta deles, né? Mostrando que eles também estão lutando, que eles também estão aprendendo. todo mundo, Eles não têm sabe? noção do alcance de almas que eles têm, assim, né? Tipo, se eles tivessem. Mas é Não, aquilo, eles não, não esperaram estar perfeitos para poder ensinar. Mas conforme vai aprendendo, eles vão também passando, né? e muitas vezes, Marcinha, às vezes eu fazia assim, né? Eu não, eu acho que eu não quero, assim, muita gente, esse alcance todo. Nossa, a Mari falava Pô, muito isso. Poxa, E eu eu, acho, Mari, para com isso, as pessoas eu acho precisam que de eu vou ter você. essa vergonha de falar. Eu gosto muito de É, falar, não tenho problema com falar, né? Eu tenho é, problema com me calar, já é outro é. problema. Mas, assim, de essa exposição, de falar o que eu penso, de falar dos meus estudos, de falar realmente da minha vida, né? Não é uma vida perfeita. É, Não é uma vida perfeita. Eu não é, estou acabada. De forma alguma, eu estou na luta. Mas eu tenho que constantemente, todos os dias, educar a minha vontade. Aí, o que eu exato. queria fazer agora? Ah, mas eu não posso fazer, tá tudo certo. Vamos fazer o que eu tenho que fazer aqui. É, Qual a prioridade para fazer? E é, faço aquilo que é o mais importante, né? É a gente ordenar as coisas para fazer aquilo que é o mais importante. Dentro da educação do filho também é assim. O que é mais importante? Muitas vezes os pais deixam as crianças em frente a uma televisão o dia inteiro. Marcinha, aqui as crianças não assistem televisão. Aí o uhum. pessoal fala, como que você consegue? Eu digo, eles brincam juntos o tempo todo. Eles brincam juntos o tempo todo, entendeu? É, Então, assim, pra que televisão? A é. televisão, as telas, a gente sabe, Marcinha, o quanto é prejudicial para as crianças, entendeu? A criança realmente, ela precisa criar, ela precisa imaginar. E a televisão, os eletrônicos, eles entregam à criança aquilo pronto. Deixa a criança extremamente irritada com a quantidade de cores, de estímulos que a criança Não, está tendo e ali. retira a criança da realidade, né? Fica Exatamente. tudo por meio
né? E Mari, assim, a gente que tem a criança em casa o dia inteiro, né? A gente vê como que dentro de casa as crianças podem aprender muito com a realidade e com as coisas simples do dia a dia. Eu vejo que eu trago a Giovana para cozinhar comigo, ela adora cozinhar. Desde um aninho que ela já ficava em pezinho, eu botava ela do lado, deixava ela mexendo alguma coisa. Hoje a Giovana sabe cozinhar com 4 anos. É uma coisa assim, sério, comidas complexas, tipo arroz tropeiro, feijão tropeiro. Mas assim, são coisas do dia a dia, né? Que você deixar a criança pegar um jarro de água e colocar no copo. Quantas coisas você está trabalhando ali? De matemática, de linguagem, de coordenação motora, de deixar a Maria, criança e a livremente. memória afetiva dessa A criança? memória afetiva, né? Do cheiro da casa, do Cheiro. contato com os Eu digo, ó, pais, mãe cozinha as super. músicas que a gente coloca, Olha, entendeu? isso é muito importante. Mãe cozinha Nossa, é super. riquíssimo. E eu não cozinhava, né? Então, meu esposo fazia assim: ah, eu queria que você cozinhasse igual a sua mãe. Eu, peraí, meu amigo, é muita coisa pra mim. E aí, pra você ver, né? E aí eu fui pegando gosto, Marcinha. É, As crianças esperam o meu bolo, sabe? As crianças esperam que eu faça alguma coisa. E eu digo, mãe, como é gostoso! é. Porque é algo que eles vão guardar na memória. A comida, sabe? A comida da A mamãe. comida da mãe, é. Ai, o bolo de mamãe. Eles esperam esse bolo. Mamãe, hoje tem bolo. É. Entendeu? Então, assim, como é gostoso tudo isso, né? Nossa, assim, eu sei que eu tenho amigas assim que tem que sair para trabalhar e não podem acordar o filho, né? Toda vez que eu acordo de manhã, cara, eu sou tão grata a Deus por essas pequenas coisas, sabe, do dia a dia, de eu ir lá acordar ela, no primeiro momento da manhã, já dar aquele monte de beijinho e ali mesmo a gente já faz um momento de oração que eu faço com ela. Eu tenho certeza que isso vai ficar na memória. Mari, nos dias que a gente tem que sair assim mais correndo, sabe? Tipo assim, acordei, tem que ir no médico de manhã. E já aconteceu, né? De tipo, de eu esquecer de fazer a oração da manhã, a Giovana para e fala assim: Mamãe, você não rezou comigo hoje. Sabe? Porque o hábito está sendo criado. É a mesma coisa que a gente reza quando vai comer, né? Quando tem alguma visita, alguma coisa, ela sempre fala: Mamãe, tem que rezar antes. Então, assim, é o hábito que a gente vai criando no dia a dia, né? É, É, o hábito é muito importante, né, com Marcinha? a criança, com a família, o ambiente familiar, né? É sempre o que eu falo, bato sempre na mesma tecla. A gente precisa educar a nossa vontade. A nossa inteligência tem que guiar a nossa vontade, né, para fazer aquilo que é preciso fazer. Porque se eu não fizer, não tem quem faça. Não tem. A responsabilidade não é do outro. A gente não deve transferir responsabilidades para ninguém. A gente tem que assumir as nossas Verdade. responsabilidades, né, e cumpri-las com amor, entregando a Deus. Com E certeza. a gente antes sempre rezou o texto, eu e Leco, né? Desde o momento que foi um momento crucial em relação à A saúde e tal. saúde, né? E aí foi onde começou toda a minha transformação e conversão de vida mesmo, né? E hoje os meninos rezam o texto com a gente, né? E aí nós rezamos os 5, né? Cada um com um terço. É muitas vezes uma comédia, porque a Juju tá lá com o texto, aí faz, tá onde? É, Tá, sabe? Mas aquilo ali vai ficar na cabeça dela, vai ficar na memória dela, sabe? Essa formação cristã, entendeu? Esse alimento cristão é o alimentar a alma, entendeu? E Mateus cobra. Mateus cobra muito. Mamãe, vamos rezar o terço? Vamos rezar. Então, teve no Domingo da Misericórdia, a gente rezou o terço da misericórdia. E ele, mamãe, vamos rezar o outro terço? Aí eu, não, Mateus, não. A gente rezou hoje o texto da misericórdia, sabe? Então, assim, é muito gratificante e é, você formando a criança, né? A gente é vai verdade. percebendo como a criança vai sendo formada, os valores dela, entendeu? Ela vai É. mostrar agir. Aqui em casa, Mari, a gente vai na missa diária, né? Todos os dias. O Felipe chega do Assim, trabalho, eu fazer então um. dá seis. Olha, eu sou sua fã, porque eu É, sei, minha gente, Marcinha, ela força muito, porque é um esforço, entendeu? De um é, culto diário, de missa diária, sabe? Isso é lindo, é lindo. Aqui a gente ainda não consegue. Assim, a gente estava indo na semana
e uma no domingo. A gente ainda estava indo assim. Mas todos os dias a gente não tava. Mas se Deus quiser, um dia eu vou poder dizer que eu vou para missa. Vai sim, vai sim. A gente mora aqui pertinho de uma igreja, né? 5 minutos andando. Então, assim, a gente estabeleceu isso como rotina da nossa família. Então, o Felipe chega do trabalho. Aí é tão interessante que a Giovana não sabe ver a hora ainda, né? Mas quando dá 5 horas da tarde, ela já começa: mamãe, a gente tem que se arrumar para ir na missa. E quando não tem, Mari, por alguma coisa, ou a igreja está fechada, ou acontece alguma coisa que não tem, ela fica: mas mamãe, não vai ter. E, gente, é tão impressionante como que a criança aprende as coisas e vai ganhando habilidade com a vida real. Mari, agora nessa quarentena, eu acho que você sabe, né, que a gente continua indo porque a gente está ajudando o padre a gravar as missas. Uhum. Então a gente continua indo, a igreja está fechada, só vai eu, Giovanni e Felipe. Às vezes tem um outro que vai para ajudar mais na liturgia. Uma Mas benção. olha, estar em contato com a realidade da nossa vida, quanto que ela já aprendeu, Mari? Hoje a Giovana arruma o altar, toca o sininho da igreja. Agora, se eu pegasse ela e falasse assim: ah, não, vou deixar ela lá com a minha mãe porque eu não quero que ela me atrapalhe na missa, eu quero ficar concentrada. E eu vejo isso muito acontecer, tá? A família que não vai junto porque não quer que o filho atrapalhe. Só que você perde a oportunidade de mostrar sua fé para o seu filho e também dele até adquirir outras habilidades dentro da realidade que a família está vivendo, né? Quando você aceita fazer, por exemplo, uma leitura na missa. Ah, eu não leio bem, eu não vou fazer. Cara, vai! Com o hábito, com você fazendo, você vai melhorar a sua fala, você vai melhorar a sua leitura, você vai se entregar para Deus e não vai. Você está entendendo? Tudo na vida, nos mínimos detalhes, eles te dão a oportunidade de adquirir habilidades, de se entregar, de se desenvolver. E os nossos filhos estão vendo isso. A Exato. Giovana hoje observa tudo que acontece na igreja e quando falta alguma coisa ela fala, como ela falou esses dias. Ela falou: mamãe, não ligou o círio, tem que ligar o círio. O círio pascal, né? Que a gente acendeu todas as velas e faltou o círio. E ela arruma o altar, né? Tem um pano vermelho que o padre põe depois para cobrir o altar. Ela: mamãe, tem que cobrir o altar. A criança vai aprendendo com as coisas da realidade, a gente precisa deixar ela participar da realidade. Se você joga a criança em frente a uma televisão, ela vai ficar ali paralisada, hipnotizada o tempo todo, sendo que ela pode te ajudar a limpar uma casa, limpar um vidro, fazer uma comida. Gente, quantas coisas a criança aprende de matemática, de linguagem, de ciências, fazendo essas coisas do Tudo. dia a dia. Marcinha, agora sem a menina vir pra cá, a gente tem uma pessoa que fica responsável pela casa e eu faço tudo com as crianças, né? Aham. E a menina não tava vindo. E aí, quando ela não vem, aí é Matheus com aspirador, eu passando pano e as meninas tirando as coisas, os brinquedos, recolhendo os brinquedos. E eu disse: é isso. É É, isso mesmo, nós temos que organizar a nossa casa para que ela fique bonita, para que ela fique limpa, né? Para que a gente se sinta bem aqui. É o nosso lar, é a nossa igreja doméstica, exatamente. né? Então, assim, a gente precisa cuidar disso também, né? E, Mari, eu É, não vou falar pra você que a Giovana não vê televisão. Ela vê sim. A gente coloca filmes, a gente vê filmes em família. Mas, gente, isso é tão raro. É tão é raro, sabe? aqui, Marcinha, a gente escolheu o dia do cinema, né? Então, tem um dia na semana que a gente faz o dia do cinema e todo mundo assiste filme junto, entendeu? É muito Mas ele diferente isso de você, sabe, botar a criança lá o dia inteiro na televisão. Ou até mesmo, né, como a gente vê, às vezes os pais trabalham, o filho vai pra escola. Aí chega da escola, toma banho, joga na televisão porque eu tô cansado e tem que fazer um monte de coisa. Chama teu filho para isso. Vai cozinhar com ele. Eu sei, gente, é mais difícil, precisa de paciência. Mas aquele teu tempo com teu filho, sabe? Ele vai passar tão rápido aquele, muito aquele rápido, tempo. muito. São, como eu te falei, são 12 anos mais ou menos perto deles, né? Porque depois entra a adolescência, minha filha. Aí Já é outra fase, né? Já é são outra 12 fase, anos, outras né? preocupações. Exatamente, entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim em dever, o dever de educar é que nós não podemos transferir isso para ninguém, né? Não. A gente não pode transferir para outras pessoas. A escola não está ali para ensinar ao seu filho como é ser uma pessoa justa, como é ser uma pessoa prudente,
né? O que a gente precisa também é povoar a memória, o cérebro da A criança com vida muita deles, né? leitura, com muita Muita. literatura, né? Eu, pelo menos, tive muito pouco. Eu lia muitos livros que eu queria, né? Não eram bem livros de literatura. Eu ainda gostava muito de poesia. Mas, assim, a gente precisa colocar realmente o imaginário da criança para funcionar. E a gente só coloca quando a criança tem condições de ficar ociosa. Deixa ela ficar lá sem fazer nada, olhando para o teto. É. Daqui a pouco ela pega um brinquedo e daquele brinquedo ali vai sair um cavalo, vai sair alguém, vai sair alguma coisa bem legal e eles vão brincando juntos. Né? Essa é a realidade, pelo menos é a realidade daqui de casa, que nós fazemos isso. Eles brincam juntos o dia inteiro. Agora, eles também estudam, tem o horário de estudar, né? Isso. Aqui a gente tem muito cuidado com o intelecto, entendeu? Tem uma Não, organização para de isso. fornecer um cardápio também, né? Cultural, mas melhor, né? Exatamente. Olha, eu tô. A gente não compra qualquer livro, a gente compra livro pensando na linguagem, na imagem, Tudo. porque tem Isso, muito livro até bom de linguagem, mas a isso. imagem horrorosa, entendeu? Pois é, que É, é o a gente problema, né, busca Marcinha? contos de É, a gente. fadas e coisas assim mais próximas do original, né? Sim, Com a sim. linguagem melhor, né? Porque tá muito Isso. pobre as coisas hoje em dia. A música Muito. também. Aí alguém me perguntou um dia se Mateus lia gibi. Eu disse, não, não. Mateus lê, sabe? Tem Tem lá coisa Mateus melhor para dar uma. Nárnia. Mateus lê os livros do Clubinho Literário. Minha gente, nós temos um É clubinho literário maravilhoso. maravilhoso. Mas assim, Maravilhoso. eu estou estudando, eu faço a leitura partilhada com o Mateus. Ele lê os livros menorzinhos e eu leio os livros que são mais grossos, né? E Aham. aí a gente terminou o Goblin e tá fazendo Ah, um anjo de criança. Mas assim, um anjo aham. de criança, eu tenho vontade de dar um cascudo na cabeça da guria. Porque Matheus faz, mamãe, ele é muito desobediente. É algo que incomoda a ele, sabe? Aham. Porque a mãe vê a criança, é um anjo, ela é um anjo, sabe? E a menina fazendo muita maldade. E Matheus faz, É, mamãe, ela tá fazendo maldade de propósito. Veja, ele tem é, 6 anos e ele é. consegue compreender que aquilo é de propósito. Uhum. Entendeu? Que ela sabe que ela está fazendo. Então ele vai tomando consciência daquilo que não se deve fazer. E É. a mãe dela não reclama. Mamãe, a mãe dela está dizendo que ela é um anjo. A senhora não ia dizer isso, não. Eu disse, não mesmo. Não mesmo. Não ia dizer. Então, É. quer dizer, ele tem essa consciência, sabe? De tudo isso, de realmente saber que a educação, que quando a gente reclama de alguma coisa, é porque pensando neles, é que aquilo não deve ser feito, sabe? Então, isso é muito bom, me gratifica ver que o Matheus está crescendo e ele está, por ele mesmo, conseguindo perceber isso tudo, né? É Perceber, algo que deixa a gente exatamente. com o coração, assim, radiante de felicidade. E quem convive com a gente sabe ver isso, né? Assim, aqui nessa live tem muitas amigas que veem isso. Você viu isso quando a gente conviveu lá em casa Nossa, também, gente, né? maravilhosa, gente. Gente, os três brincavam assim, eu não vi eles brigando. E com a Giovana também, né? A Giovana entrou na parada, parecia que eles já se conheciam a vida inteira, assim. Não brigavam e um carinho, um zelo por cada um. Matheus com a Juju, e eles ali se cuidando, se protegendo um do outro. A gente via, sabe? O amor transbordava. É a É, coisa mais linda, assim. E o é lindo. Leco e a Mari também, né? Eu falei pra Mari, Mari, o Leco é igualzinho o Felipe. Quando a gente Igual. conversava, quando a gente conversava pelo WhatsApp, eu sempre falava isso, né, Mari? Mas pessoalmente, gente, é muito engraçado, É igual. né? Assim, a afinidade foi muito grande da nossa família, assim, muito. E assim, e o que eu falo, mas assim, é de poder hoje, Marcinha. Eu sempre tive o sonho de ensinar, né? Eu dizia, É, eu sempre tive o sonho de ensinar. E eu achava que eu ia ensinar direito, porque eu sou advogada, tá? conta essa história, amigo, conta. Então, assim, eu achava
que eu ia ser professora de universidade, né? E É. estava buscando, depois que Juju nasceu, a gente tinha comércio e nós acabamos fechando e tudo. E aí eu fiquei sempre muito voltada para a família, mas tinha também esse pensamento de que eu queria me realizar, que a realização era minha, sabe? Fora de Aham. casa, entendeu? Exato. É. E isso era algo que me deixava assim, com muitas Até cair a ficha, né, amiga? Demora um Poxa, pouquinho. demorou, sabe? Mas E quando cai, a gente engata. justamente foi através da oração, muita oração, e compreendendo que a gente precisa começar cumprindo os nossos deveres. E são os nossos deveres, todos os dias são os nossos afazeres, né? Exatamente. Diários. Então, nós estamos. Eu vi uma palestra até de Taiguara, de um colega nosso, e que ele é maravilhoso, assim. Maravilhoso, nossa. E aí ele falou a respeito do heroísmo do dia a dia, né? Do dia a Poxa, dia, é exatamente. isso, gente. É o heroísmo do dia a dia. A gente não precisa Porque, de Mari, olha palco, só, a gente não aquilo, né? precisa. A coisa da glamorização da vocação. O que que eu vou ficar sonhando em ser a melhor professora de universidade se meu filho está ali do meu lado chorando, clamando por mim, por atenção? O meu dia a dia me chama, né? O meu dia a dia me Exato. chama. Eu não estou dizendo que você não vai poder ser. Você pode. Mas Sim, em primeiro lugar é você olhar a sua ordenar as realidade, coisas, né? aonde você Ordenar. está. Você é casada com um bebezinho, você vai ficar pensando em outra coisa. Se coloca ali na tua realidade, esteja inteira, esteja Exatamente. presente. Você entendeu? E É. aí, Mari, é isso que eu queria. Eu tenho que falar isso pro pessoal, porque se eu tenho que falar isso, Mari, a história da Mari é isso, gente. É aquele chamado diário. Não só a da Mari, mas meu, da Sara. A gente, quando se conheceu no passado, a Mari já estava nesse processo de alfabetização, de ensinar os filhos, de ajudar as pessoas que estavam em volta dela gratuitamente, somente dando o amor dela. A coisa foi crescendo tanto que eu falei, Mari, as pessoas precisam de você. Assim, sem abandonar os filhos, sem abandonar a realidade dela, né? A Mari agora está se lançando para um novo projeto, porque ela vê que a realidade dela chama. Foi algo que algum tempo atrás ela se estudou, se dedicou e hoje ela pode falar: eu sei alfabetizar uma pessoa, eu sei alfabetizar uma criança, eu posso te ajudar. E ela, graças a... Porque é aquilo, né, amiga? É aquilo. A gente unida a Deus, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Ela teve essa ajuda, ela teve agora uma equipe que vai ajudá-la nisso, sem abandonar o marido, sem abandonar a vocação com os filhos dela, mas também podendo se abrir para esse novo projeto, para essa nova auxílio a tantas famílias que estão precisando. A gente não sabia de pandemia, a gente não sabia das necessidades que as famílias iam ter, né? Não. É, pouca gente, muita gente aqui não me acompanha, talvez a maioria seja teu seguidor, mas eu também tive essa transformação na minha vida profissional, né? Porque, como eu falei, eu era artista plástica. E aí, com essa coisa toda da vida e te chamando, eu também fui me aprofundando muito na coisa da questão da vida financeira, né, Mari? E a minha vida, hoje, o que eu tenho, o que eu conheço de vida financeira transformou a minha realidade profissional. E me permite estar E com a minha está filha, ajudando fazer home pessoas, filho, né? estar com. Oi? E permite ajudar outras pessoas. Outras famílias que agora, no meio dessa confusão toda, uma galera está com problema financeiro e agora estão começando a entender por que eu chamava tanta atenção para uma organização financeira, porque a vida financeira é um pilar para a família, né, Mari? Para o Sim, casamento, assim como a educação dos filhos, entendeu? Assim como esse olhar para a família, né? O futuro da humanidade está aí, gente. São os nossos filhos. Como é que a gente vai abandoná-los assim, em busca de algo egoísta somente, né? exatamente. De uma glamoralização assim, que não faz sentido, não tem conexão com a realidade. Não tem, né, Marcinha? Eu digo, né? A minha vida não tem glamour e eu sou Não feliz tem. dentro disso daí, sabe? Dessa É. ausência de glamour, é isso. Eu não preciso que alguém esteja me aplaudindo. Olha que linda, E Mari, parabéns, assim, ó, quando sabe? você começou a estudar alfabetização, você não imaginava que, sabe, agora você estaria dando um curso. Sabe-se lá Não, como é que você vai estar daqui 5 anos, pode ser que você esteja muito famosa, entendeu? Não interessa, porque essa não é a tua não, motivação, não é não. a minha.
Não é. A nossa motivação é aquele olhar transcendente para Deus, Exatamente. olhando para a nossa realidade, recolhendo a nossa. Oi, pessoal. Vocês estão me escutando? Pequenas do dia a dia. Seja fazer uma faxina, seja educar um filho, seja estar presente para o marido. Porque, gente, a família é o marido também, tá? A mãe não pode pensar. Primeiro marido antes dos filhos, né? Vamos falar. Olha, mãe sempre me falou isso. Primeiro marido. Primeiro lugar é o seu marido. Verdade. E muitas vezes eu ficava, mãinha, mas só a senhora, quando eu era filha, só filha, né? Só a senhora valoriza primeiro o marido, depois os filhos. Em todas as casas das minhas amigas, as mães valorizam primeiro os filhos. Aí ela disse, pois é, mas aqui é diferente. Aqui é primeiro o seu pai. Porque foi antes de vocês nascerem, o sacramento eu vou ficar com ele. Foi com ele que eu comecei e é com ele que eu vou terminar. Entendeu? Então, assim, essa sabedoria, mãe passou para mim. Exatamente. Eu sempre digo, primeiro lugar é Leco, depois é as crianças. E, né? Amiga, olha só, a gente ama a nossa família com pequenos detalhes, né? Como acordar de manhã, faz uma maquiagem, se arruma, esteja cheirosa, bonita. Porque, cara, ninguém merece seu filho acordar, o seu marido acordar e conviver com você sempre com aquela cara chucra, entendeu? Né? Trabalha o teu humor. Exatamente. Isso tudo faz parte da harmonia familiar. Tudo Olha, isso. Eu falei com uma colega outro dia, uma amiga, e eu tava falando com ela justamente isso, né? Quantas pessoas se arrumam para ir para o trabalho? Ficam lindas e maravilhosas para entregar o teu melhor, sabe? A tua fisionomia, o teu melhor. Os outros, aí chega em casa. Pessoas, né? Mas aí em casa, você que fica em casa, ou quem não fica mesmo, mas estar em casa é permanecer bonita, é entregar o seu melhor para os seus filhos, para o seu marido. Exatamente. Né? A autoestima é fundamental, realmente, em tudo, né? Nesse equilíbrio familiar, né? Pessoal, que conversa bacana, que live legal. Queria muito, a gente tá chegando ao fim, Marcinha. Verdade. Muito lhe agradecer, realmente, por ter aceitado, né, esse convite. Minha primeira live. Nossa, eu que agradeço. Minha primeira live. Um papo. Você é uma grande amiga, né? Muito especial. Nossa, você também, muito. Irmãzinha que o coração escolheu. Que bom. As boas a gente faz pelo WhatsApp, né? Como a gente faz profundas reflexões a respeito da nossa vida e do que a gente quer ser, né? Ser, mas do que a gente quer ser, né? Para os nossos. Então, eu agradeço muito, muito, muito a você por esse tempo. Obrigada, amiga. Quer falar alguma coisa, amiga? Não, eu queria realmente de novo te falar, como eu sempre falo, já falei para Sara também, como que vocês são o resultado da minha oração para Deus. Como que eu sempre pedi para Deus, assim, para estar perto de pessoas que o amassem também acima de qualquer coisa, que me acrescentassem, que caminhassem comigo, que acreditassem nas mesmas coisas. É tão bom quando a gente consegue segurar na mão de alguém e falar. Caiu? Não, acho que travou. Ah, tá. E aí, amiga, olha só, eu peguei o meu caderno do ano passado, olha isso aqui. Isso aqui foi tudo o curso que eu fiz ano passado. Eu fiquei assim, gente! Pessoal, sério, se você se compromete 30 minutos todo dia, até sábado e domingo, no final você começa a ver que, sabe, dá um resultado tremendo. Então, acho que muito do que a gente quer deixar aqui também não é que nós não somos exemplos de nada, né, Mari? Nós estamos em processo. A gente queria conversar sobre esse processo de transformação e de como nós somos felizes, né, Mari? Felizes, de verdade, gente. Não tem falsidade aqui. Quem convive com a gente sabe que nós somos felizes de assumir esse chamado diário.
Não quer dizer que é fácil. Não é fácil. A gente Não, sabe o quanto não. dói quando o despertador toca às 5 da manhã para a gente ir lá estudar, lá limpar a casa e cuidar de tudo antes do filho acordar. A gente sabe o quanto que dói. Mas a gente sabe também que todas aquelas escolhas, todos os nossos estudos, as nossas doações, eles são para algo muito maior e transcendente, que Deus está fazendo coisas que a gente nunca imaginaria, sabe? Que se a gente não tivesse colocando em prática, não teriam os resultados que estão tendo hoje. E como será o futuro, né? A gente não sabe as coisas que Deus tem pra gente, as coisas que Deus faz, e são tão incríveis que a gente não tem como mensurar, assim, né? Não, é verdade, é Mas verdade, a nossa busca verdadeira é por um encontro definitivo com Ele, né? Olhar para os nossos filhos e falar: Senhor, eu fiz o melhor que eu pude para te dar de volta aquilo que o Senhor me Essa deu, alma, né? né? Essa alma Pela que é salvação eterna. das Eu quero que ela almas, seja né? eterna no céu, gente. Quem é que quer ter um filho eterno no Exato. inferno? Então vamos Não. lutar, porque esse é o tempo que a gente tem com eles. E Depois, é ó, possível, Mari, né? a gente tem que ter muita consciência que depois de certa idade, a escolha é do filho. A gente não vai ter mais Isso. influência sobre isso. Não, não. Não vai Essa ter, gente. O influência, tempo passa muito rápido, tá? muito, A gente não muito. vai poder exigir dele coisas que são próprias da escolha deles. O Exatamente. amor é isso, o amor é liberdade. O amor é por isso que Deus nos deu livre-arbítrio, porque nós temos que ter a liberdade de escolher. E a liberdade, na verdade, é escolher o bem, né, Mari? A verdadeira liberdade é escolher o bem. Então, assim, a gente não pode perder esse tempo. Não. Mas assim, eu queria deixar uma frase que ela me marcou muito, muito mesmo. E que é nisso que eu me pego todos os dias, né? Pessoal, a alma da educação é a educação da alma. Você não tem como falar em educação se você não pensar e falar em educar uma alma para o céu, né? Para a salvação dessa alma, né? Então, assim, é difícil? É difícil, mas é possível, né? Porque você tem as duas potências aí na sua alma. Você tem a inteligência e você tem a vontade. Agora é uma escolha sua, consciente, daquilo que você vai querer fazer. Se você quer sentar, deitar no sofá e ficar com o celular na mão, enquanto seu filho também está assistindo televisão, e você não quer cumprir os seus deveres, tudo nós somos chamados à responsabilidade, né? Nós iremos responder Mari, pelas assim, nossas atitudes. a gente precisa entender que a vida aqui no mundo, né, aqui na Terra, ela vai ser difícil. Você no ócio ou você trabalhando. As consequências, elas vão vir, gente. Exatamente. Todas as nossas escolhas têm consequências e todas elas são difíceis. Então é melhor a gente lutar pela construção de algo em busca desse Deus, né, que é o nosso, que foi de onde viemos e é para onde temos que voltar, né? E é isso aí, Maria, é isso que você falou mesmo. Exatamente, Marcinha. Pessoal, Marcinha, muito obrigada. Só queria realmente Eu que falar mais agradeço, uma vez a amiga. frase, pessoal. A alma Fala. da educação é a educação da alma, tá? Que todos vocês possam refletir, todas as mamães, as queridas que estão aqui com a gente até agora, que possam refletir realmente nessa frase e se perguntar, né? Fazer um questionamento, assim, será que eu estou dando o meu melhor? Né? Será que eu estou cumprindo o meu dever? Né? Então, assim, pensem um pouquinho, reflitam. E lembrem-se que existem duas mães aqui, que também estão na mesma situação, se esforçando muito, estudando quando tem tempo. O tempo a gente vai organizando, vai ordenando para que a gente consiga fazer tudo, estudar. Então, assim, é algo que a gente precisa se dedicar, né? Então, eu queria Verdade. deixar esse recado Mari, para eu não sei se dá vocês. tempo, mas eu queria deixar um exercício prático, assim, finalzinho. Será Tá, que dá tempo? dá, Bem bem rápido. rapidinho, assim, ó, gente, para exercício prático. Pega hoje ou amanhã, pega um papel e começa a anotar tudo aquilo que é importante para você. Tudo aquilo que é importante para você. E reveja a sua vida e começa a elencar o que, em ordem, né? Em ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que é mais importante na ordem? Olha para a tua vida que está ali naquele papel
e fala o que que eu posso fazer para colocar essa ordem, para colocar essa prioridade na minha vida e vocês começarem a assim enxergar a tua realidade e começar a dar o sim do teu chamado diário. Né, Mari? É aquele exercício material de você olhar para a tua vida no papel e falar assim, cara, a minha vida é isso aqui, não é o que eu estou imaginando. Não. Porque às vezes a gente imagina, tá? A gente acha que sabe que tá tudo na cabeça, mas quando você coloca no papel, você vê, eita! E a vida adulta, gente, é feita de escolhas, tá? Nem tudo que você quer tá ali, você vai conseguir fazer, mas você tendo a ordem, a prioridade do que é mais importante, você consegue tomar atitudes mais concretas, né? É verdade. Então fica aí o exercício, hein? Tá. Meninas, muito obrigada. Todos vocês que estão aqui. Obrigada, pessoal. A próxima é a Sara, né? A próxima é Sara. Então, assim, divulguem essa live. Foi um papo muito bacana, muito profundo também com Marcinha. É uma amiga muito querida. E fiquem por aqui pelo canal. A gente sempre vai buscar realmente agora pensar realmente nessas mães, naquilo que a gente pode mostrar, naquilo que a gente pode estimular para que vocês sejam melhores, assim como todos os dias eu me acordo e digo, eu preciso ser melhor do que alguém, não do que eu mesma, né? Exatamente. Porque nós mesmos, a gente não está em competição com outras pessoas. É uma luta contra as nossas más inclinações. Isso mesmo. Tá certo? Pessoal, um grande beijo. Me expliquem aí como é que salva uma live. Ai, Mari. Mari, no final vai aparecer compartilhar history. Você aperta, pelo amor de Deus. Tá bom. Vou compartilhar. Pessoal, Tá bom? Um grande beijo. Um beijo, amiga. Eu te amo. Um beijo, viu? Assim, amo você, sua família. Obrigada por tudo que vocês são pra gente. Sigam a Marcinha. Tá? Um grande beijo, Marcinha. Beijo, gente. Um bom final de semana pra vocês, pessoal. Pra vocês também. Tchau. Beijo, tchau.